Você está na Super Difusora Itapetininga, ZYW 798, 94,5 FM. Ouça também no site radiosuperdifusora.com.br ou pelo aplicativo. Feita pra você. Está no ar pela Super Difusora, Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Mais de 50 anos de credibilidade na notícia. Tudo o que acontece na cidade. Na região. No Brasil e no mundo. Jornal do Meio-Dia. E ainda, as notícias do esporte você ouve aqui na Super Difusora. Jornal do Meio-Dia. A notícia em primeira mão para Itapetininga e região. Super Difusora. Olá, muito boa tarde. Começa agora mais uma edição do Jornal do Meio-Dia pela Super Difusora, feita para você, edição de sábado. Hoje, 30 de março. E 30 de março é comemorado o Dia Mundial do Transtorno Bipolar. E também hoje, sábado de Aleluia. O Jornal do Meio-Dia tem oferecimento de Nishimbo do Brasil, há mais de 40 anos gerando emprego e renda. Franciose Imóveis, abrindo portas para o seu futuro. E Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. A apresentação hoje é minha, Antônio Luiz, a produção de Juliana Fernandes, vídeos, redes sociais e mesa de áudio, o Antônio Rodrigo. Diretora responsável, Cristine Abrão Morelli Atucci. Esta é mais uma realização da Central de Jornalismo da Super Difusora. Muito bem-vindos, então, ao Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado. E hoje, em meio aos preparativos para a celebração da Páscoa, nós vamos receber aqui um convidado muito especial, Padre Elcio Roberto de Góes, e com sua experiência no sacerdócio e profundo conhecimento sobre os significados e simbolismos desta época sagrada, Padre Elcio vai nos ajudar a entender um pouco sobre a história desta data e seus simbolismos. Então, prepare seu coração para uma entrevista enriquecedora que certamente nos conduzirá através dos aspectos espirituais e culturais desta festividade tão significativa para milhões de pessoas ao redor do mundo. E hoje ainda estaremos entrevistando também a professora Nívia Guarnieri Machado, ela que tem uma atividade muito importante na área da educação, com as crianças, com as meninas do lar Célia Teresa, e apresenta já há 3 décadas o programa das 6 da tarde aqui na Rádio Difusora de Itapetininga, hoje Super Difusora, né, um momento de reflexão. E a gente vai recordar com ela aí um pouco da trajetória, não é, desse programa que há tantos anos visita os lares de Itapetininga, todos os dias de segunda a sexta, às 6 da tarde. E ela tem novidades para contar pra gente. Então, fique ligado. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A Cidade em Revista. Aí renovamos então o nosso boa tarde a você que nos acompanha através da Super Difusora nos 94,5 FM, também através da internet no YouTube. Bom, vamos conversar então com o Padre Elcio para falar um pouquinho sobre a importância de todas essas celebrações que estamos vivendo nesta semana, vivenciando, enfim, desde a celebração já do Domingo de Ramos, que foi domingo passado, e nesta semana, né, com toda a programação aí da Semana Santa, sexta-feira e amanhã, domingo de Páscoa. Boa tarde, então, Padre Elcio, muito prazer tê-lo aqui conosco, mais uma vez no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, seu Antônio, tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus, e um prazer imenso receber. Pois é, eu estava recordando aqui que no dia da minha posse, né? Certo. Aqui na Catedral, que foi no dia 25 de janeiro, né? Eu tive a graça de estar aqui com o senhor, gravando um programa, falando um pouquinho da minha trajetória, da minha caminhada. E hoje, mais uma vez, essa oportunidade aqui para falar um pouquinho sobre aquilo que nós estamos vivendo, que é a Semana Santa, né? Como o senhor já disse, nós, católicos, né, iniciamos a Semana Santa com a missa do Domingo de Ramos, né? E percorremos já a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira Santa, e estamos hoje no Sábado Santo, né? Que para nós é um dia assim de expectativa, porque no dia de amanhã vamos celebrar a Páscoa, ou seja, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é uma grande alegria estar aqui novamente e partilhar um pouco dessa experiência de fé, né? Desse momento assim tão significativo para a nossa vida como igreja. E eu, particularmente, pela primeira vez aqui em Itapetininga, na Catedral Nossa Senhora dos Prazeres. Claro que a maioria das celebrações é sob a presidência do nosso bispo diocesano Dom Gorgônio, mas, né, estou tendo a experiência assim, de acompanhá-lo e também, em alguns momentos, poder celebrar com a comunidade. Mas já nesses 2, 3 meses aí, já deu para sentir bem o carinho, a recepção, né? Esse contato aí com os fiéis, com a comunidade, né? Já, sim. Acho que no primeiro momento há aquela expectativa, né? Aquele impacto da mudança. Como eu havia partilhado, eu deixei uma comunidade que estive 11 anos à frente dela, né? Depois uma nova experiência, vir para uma outra cidade, retornar para Itapetininga e para uma igreja do centro da cidade, de referência, né? Um grande expoente para a comunidade católica, mas também para a cidade de Itapetininga. Então, vir para cá foi um grande desafio, está sendo, claro, mas graças a Deus tenho percebido assim a acolhida da comunidade, a comunidade me abraçando e me ajudando também em todos os trabalhos, em todos os serviços de evangelização. Que bom, e que realmente o senhor se sinta na sua casa aqui em Itapetininga, realizando aí o seu trabalho como sacerdote. Mas, Padre Elcio, queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre o significado mais profundo da Páscoa na tradição cristã. A Páscoa, ela significa para nós passagem, né? No Antigo Testamento nós recordamos o povo de Israel que passou de um tempo de escravidão para a libertação. A gente recorda aquele povo que caminhou 40 anos pelo deserto, né? Até chegar à Terra Prometida. Para nós cristãos, né, a Páscoa também significa a passagem. A passagem da morte para a vida. Certo. Aquele que passou pela morte, Deus o ressuscitou e o tornou vivo entre nós. Então, celebrar a Páscoa, para nós cristãos, é recordar isso, né? Aquele que passou pela morte, venceu a morte, Deus o ressuscitou e o tornou vivo entre nós. Como diz Paulo, se Cristo não ressuscitou, é em vão a nossa fé. Então, o que dá sentido à nossa fé, de fato, é este mistério central da paixão, da morte, mas, sobretudo, da ressurreição de Jesus. Ele venceu a morte. E, vencendo a morte, ele nos deu a vida, não só essa vida terrena, mas, sobretudo, a vida eterna. Pois é, ontem, sexta-feira, né, a comunidade católica, enfim, em todo o nosso país, eu creio que em várias partes do mundo também, a realização, lembrando da paixão, morte, de todo o sofrimento, todo o sacrifício, né, que Jesus Cristo passou. E amanhã a gente celebra, então, essa vitória dele, né, essa ressurreição que veio para trazer vida e vida a todos, né? Sim, venceu a morte. Agora, Padre Elcio, como é que o senhor define aí a celebração da Páscoa? Como é que ela é celebrada em diferentes partes do mundo? Difere muito daquilo que é aqui no Brasil? Não, a Igreja Católica, né, ela tem um rito próprio. E esse rito é celebrado aqui em Itapetininga, em toda a diocese, no Brasil, né, e no mundo todo, né? Talvez alguma particularidade, algum modo de celebrar a fé que difere. Mas o mesmo rito
que é celebrado aqui, por exemplo, na Catedral Nossa Senhora dos Prazeres, nas paróquias aqui da cidade de Itapetininga, é celebrada no mundo todo. Né? Digo assim, no quesito a liturgia, as leituras que são proclamadas, que nós lemos, proclamamos também, e também depois no próprio rito, né, da missa, das celebrações. O que difere, de fato, talvez alguma particularidade, uma coisa ou outra, mas entre nós católicos há esta unidade. Costumamos falar, o que nós celebramos aqui se celebra também no mundo todo. Certo. O senhor falou aí do lado religioso, do lado espiritual, do lado bíblico e tal, mas paralelamente a isso, tem todo aquela celebração festiva, muito mais comercial, não é? Que é a distribuição de ovos, que é o simbolismo ali do coelhinho. A gente sabe que, biblicamente, é chamado o cordeiro, né? O cordeiro pascal, mas comercialmente criou-se a figura do coelhinho, que queria... Na sua opinião, o senhor definisse para nós aí, como é que surgiu isso, esse costume, enfim, na comunidade? Historicamente, eu não vou dizer para o senhor, assim, a questão do coelhinho, não saberei dizer aqui para o senhor, a questão como surgiu, né? Certo. Mas assim, quanto ao cordeiro, de fato, na Páscoa judaica, se reuniam as famílias e ali se assava um cordeiro e partilhavam entre eles, né? O cordeiro pascal. Isso era um costume judaico. Certo. E isso foi trazido para a Páscoa cristã. Só que Jesus, o verdadeiro cordeiro, ele que se fez, né, sacrifício e se fez, né, como alimento para nós. Ele é o cordeiro pascal, ou seja, ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. Ele é aquele que por nós morreu para nos salvar. Claro que como o senhor disse, na sociedade atual, traz a figura do coelhinho, né? Traz a questão do ovo de Páscoa, né? E que isso, né, denota uma questão mais comercial, sendo que para nós cristãos há o sentido do cordeiro pascal, né? Jesus que se faz a vítima de expiação pelos nossos pecados. Que bom. Agora, na sua opinião, padre, como é que a gente poderia aplicar os ensinamentos da Páscoa na vida cotidiana? Aplicar, assim, esse mistério, né, da Pascal, de fato, é recordar, antes de tudo, ou primeiro de tudo, né, que Cristo Jesus, mesmo passando pela morte, ele venceu a morte. E como eu já havia dito agora há pouco, ele nos deu vida e vida eterna. Então, como aplicar isso na nossa vida? Primeiro, recordar-nos que, de fato, Jesus venceu a morte. É claro que todos nós, um dia, vamos passar pela morte. Todos nós. Sim. Eu, o Senhor, quem está nos ouvindo, todos nós vamos fazer a experiência da morte. Só que, para nós, cristãos, a morte não é o fim. Não é? Hoje nós estamos vendo uma sociedade assim que tem mostrado a morte como um fim, uma tragédia. E para nós cristãos, não. Assim como Jesus venceu a morte, e a palavra nos diz, né, todo aquele que em Cristo morrer, também com ele ressuscitará, né, para a vida eterna, para a glória. Que bom. Então, recordarmos também que, mesmo um dia, todos nós passando pela morte, há em nós uma certeza de vida e vida eterna. Maravilha. Agora, há algumas tradições, Padre Elcio. Quais são algumas das tradições específicas da Páscoa na comunidade, especificamente na sua comunidade aqui paroquial, na nossa catedral, Nossa Senhora dos Prazeres? Acho que o tradicional é as celebrações, né, que nós estamos aí vivendo nesses dias. A gente vê que, né, o Tríduo Pascal, que é a centralidade desse mistério, digo, desde a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira Santa, que foi no dia de ontem, hoje, né, o sábado de Aleluia, né, o sábado santo e o domingo de Páscoa, né? E claro que aí nós temos dentro desse Tríduo Pascal também as outras celebrações, tipo Via Sacra, né, que nós tivemos durante toda a Quaresma e tivemos nessa semana, onde a gente recorda todo o caminho, a Via Crucis, né? Todo o caminho da vida de Jesus que o levou até a morte,
Depois nós também tivemos uma noite onde nós meditamos as dores da Virgem Maria, associando, né, as dores de Cristo com as dores da Virgem Maria. Quer dizer, a dor de um filho, como trazendo presente a dor de sua mãe, Maria Santíssima, e nossa mãe também. E depois as procissões, né? Procissão de Ramos, nós tivemos, foi muito bonito, muito expressivo, o povo, né? Pelas ruas aqui da cidade de Itapetininga. Depois a procissão do Senhor Morto, que a gente percebe, né, que a Sexta-feira Santa é uma coisa que sensibiliza muito a morte de Cristo, né, e a figura do Senhor Morto. Então são, né, costumes assim que atingem o povo, muitas pessoas vêm e as pessoas se sensibilizam com a morte de Cristo. Claro, trazendo ali a realidade da morte e assim por diante. Então são momentos, né, que nos ajudam a viver intensamente, de uma forma celebrativa, também trazendo a piedade popular e, de fato, né, reunindo a comunidade para celebrar cada momento, cada passo e cada dia da Semana Santa. Muito bem, o senhor mencionou aí as celebrações, né, da Sexta-feira Santa, ali a morte, enfim, essa procissão e tudo mais. É uma forma até da gente lembrar e sofrer novamente pela morte, para que a gente possa sentir no coração o que aquela mãe sentiu, né? O que, enfim, aqueles que amavam a Jesus sentiram. Mas naquele momento ali, e isso se retrata muito bem na figura dos discípulos de Emaús, quer dizer, parecia que era o fim, né? Parecia que estava tudo acabado, mas aí ele ressuscita, reverte toda essa situação, e a sua ressurreição, né, significa trazer vida a todos nós, né? Talvez para muitos a morte é o fim, né? A morte é a maior tragédia. A morte é uma realidade assim, em que tudo se acaba. Para nós cristãos, nós entendemos a morte não como o fim de tudo, como uma passagem, né? Costumo sempre dizer que para nós cristãos, morrer é viver. Amém. Né? Como diz a palavra, sepultados com Cristo, a fim de que nós possamos também ressuscitar com Ele. Então há uma esperança, né? Há uma certeza de fé em que nos garante, né, uma vida, como já disse, mas uma vida eterna. Bom, nós vamos chamar aí um intervalo breve e já voltaremos conversando um pouco mais com o padre Elcio Roberto de Góes. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A Cidade em Revista. Aí prosseguimos aqui com o Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado, hoje focalizando a Páscoa, que é comemorada amanhã. E estamos conversando com o padre Elcio Roberto de Góes. Padre, como é que o senhor vê o papel da Páscoa na renovação espiritual e no perdão? A Páscoa, ela está intimamente ligada com o nosso batismo. Todos nós um dia fomos batizados. E no batismo nós fazemos a experiência de sermos sepultados com Cristo, ou seja, sepultado o nosso homem velho, a fim de que a gente possa ressuscitar com Cristo, ressuscitar para uma vida nova, um homem novo. Então a renovação espiritual da Páscoa está muito associada a isso, com a nossa renovação do nosso batismo, das promessas do nosso batismo. No entanto, hoje, na missa da Vigília Pascal, um dos gestos que nós teremos é o gesto da bênção da água, né? E também depois a renovação das promessas do batismo, onde nós renovamos, né, as promessas do nosso batismo e a nossa vida batismal. Mais uma vez, no sábado da Vigília Pascal, nós somos convidados a sepultar com Cristo, nosso homem velho, a fim de que ressurja, né, com ele um homem novo, a vida nova. Páscoa é vida nova, né? E associado ao perdão, claro, nós recordamos isso, né? Que com a paixão, morte e ressurreição de Jesus, toda a humanidade se reconcilia com Deus, por meio de Cristo.
né? Todos nós nos reconciliamos com Deus por meio de Cristo. Então é um tempo de renovação, é um tempo de reconciliação e é um tempo de vida nova, né? Ou seja, tudo que era velho deixamos para trás e tudo se faz novo. É um tempo novo, é uma vida nova que nós iniciamos, né? Nesse tempo da Páscoa, tempo pascal. Legal. Agora, em relação a desafios, quais são os principais desafios que a sociedade enfrenta para tentar manter, enfim, o significado religioso da Páscoa em meio a celebrações comerciais, celebrações seculares? Ou seja, não deixar que esses outros tipos de celebrações influenciem dentro da igreja. Tenho certeza que a secularização entrou no mundo, né? Uhum. E se nós não tomarmos cuidado também, pode acontecer com que entre na igreja. O Papa Francisco, ele alerta os cristãos para que não entre o mundanismo na igreja. Então, de fato, nós, padres, né, religiosos, nós temos um grande desafio que é não só manter, mas também reavivar a fé na vida das pessoas, sobretudo nesse mundo secularizado, nesse mundo onde Deus passa a ficar em segundo plano, onde Deus já não é mais o centro. Não só a pessoa humana é o centro, mas às vezes eu sou o centro. Uma vez eu li um livro que dizia isso, né? Nós estamos vivendo no mundo ou no tempo do eucentrismo. Eu passei a ser o centro do mundo. E se nós olharmos nos tempos passados, né? Deus era o centro. Tudo girava em torno de Deus, da palavra de Deus, da fé cristã. Então, de fato, hoje um grande desafio que nós temos é manter a fé, a chama da fé, acesa no coração das pessoas. E claro, graças a Deus, nós somos uma igreja viva, aqui nós temos várias paróquias, as celebrações acho que têm favorecido isso. Hoje na cidade de Itapetininga nós temos ao todo 13 paróquias. E a gente começa a olhar pelas redes sociais, todas se organizando, celebrando, as comunidades se reunindo. Isso a gente percebe que favorece para que, de fato, o secularismo não tome conta da vida das pessoas e mantenha acesa a chama da fé na vida das pessoas. Claro, né, Sr. Antônio, que é um grande desafio, sobretudo nos dias de hoje, no mundo de hoje, com tantos atrativos, com tantas possibilidades que há no mundo de hoje. Mas, graças a Deus, a gente tem buscado fazer o nosso papel e, sobretudo, né, como eu já disse, mantendo a chama da fé acesa no coração das pessoas. Legal, ou seja, é levar o evangelho para o mundo, né? Não deixar que o mundo entre e contamine o evangelho, né? Sim, essa é a nossa missão. Nós temos que o Papa Francisco tem usado muito essa frase, né? Uma igreja em saída, uma igreja que vai ao encontro, né? Nas periferias existenciais das pessoas. Então é uma igreja que tem que ir ao encontro das pessoas. Esse é o nosso papel, né? Então acho que é o maior desafio nos dias de hoje, né? Frente a um mundo secularizado, a um mundo, né, onde cada vez mais se torna hostil ao evangelho, hostil à palavra de Deus. Há pouco falei a respeito, né, de ovo de Páscoa, ovo, chocolate, coelho, né? Como fazer então para incentivar os fiéis a refletir mais sobre o significado verdadeiro da Páscoa, em vez de se ater a esses costumes mundanos? Eu acho que nós não podemos perder a dimensão cristã da Páscoa, não é? Como o senhor falou, a sociedade ela aplica, né, apresenta uma outra dimensão do que é a Páscoa. E nós cristãos estamos aí trabalhando, né, para que as pessoas não percam o sentido cristão do que é a Páscoa, né? Que para nós, de fato, a Páscoa, como já disse anteriormente, ela é a passagem, né, da morte para a vida. Recordar de um Cristo que passou pela morte, mas venceu a morte, né, e está vivo entre nós. E a importância, padre, da comunidade, da partilha durante a Páscoa? Então, eu acho que a dimensão comunitária da fé é o que nós não podemos perder, não é? Há um grande perigo nos dias de hoje também, em que as pessoas dizem, olha, eu tenho fé,
Eu rezo, mas eu rezo em casa. Mas a fé, ela tem a sua dimensão comunitária. Jesus já disse isso para nós, né? Onde 2, 3 ou mais estiverem reunidos em seu nome, ele estará no meio de nós. Então a comunidade, quanto mais ela estiver viva, quanto mais ela for acolhedora, quanto mais ela for uma comunidade que se organiza, que celebra, que se reúne, de fato, ela deve levar os cristãos, os fiéis, a perceberem a dimensão comunitária da fé. Eu não vivo a minha fé sozinho. Eu preciso, né, da comunidade. Se nós olharmos Jesus, né, formou lá a primeira comunidade dos apóstolos, e isso de lá para frente, né, a comunidade igreja, no qual nós temos hoje, e isso só reforça a importância da comunidade. É difícil viver em comunidade? Não é tão fácil. Não. Né? Nem família, né? Comunidade de família, né? Viver em comunidade é um grande desafio. Certo. Sobretudo, como eu disse anteriormente, no mundo hoje tão individualista. Às vezes eu digo, né, Sr. Antônio, que nós dizíamos que após a pandemia nós seríamos melhores. Eu achava também. Mas eu acho que a gente piorou. Né? Eu achava que nós iríamos melhorar e não aconteceu isso, não. Eu acho que nós nos tornamos mais egoístas, nós nos tornamos mais fechados em nosso mundinho, né? Enquanto que a nossa vida ela só tem sentido quando a gente se abre ao outro. Né? Quando a gente, então, a mesma coisa a vida cristã, a fé. Quer dizer, a dimensão comunitária ela não pode ser perdida, né? Mas ela deve ser vivenciada. Então, a comunidade, sendo ela organizada, uma comunidade viva, uma comunidade celebrante, isso vai agregar, né, e ajudar as pessoas a viverem a sua fé. Pois é, e a gente observa que desde a partida de Cristo, desde a morte dele, física dele, né, até os dias atuais, se passaram quase 2000 anos, acho que, ou a gente fala 2000 anos, e a igreja, no entanto, ela sobreviveu a todos os ataques, todas as dificuldades que vieram, guerras, pandemias, epidemias e tudo mais, e ela está aí firme e forte, né? Pois é, né? Se nós olharmos a história, nesses 2000 e tantos anos, como o senhor disse, quantas coisas passou a igreja? Perseguições, né? Dificuldades, mas ela está em pé, mantém-se viva, né? Como nos diz a própria palavra de Deus, né? Quando Jesus confia a Pedro a sua igreja, né? Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Então a gente recorda isso, a igreja é querida por Cristo, é instituída por Cristo, e por ser divina que ela permanece até os dias de hoje. Bom, nós estamos caminhando já para o final da nossa entrevista com o Padre Elcio Roberto de Godoy. E, Padre, na sua experiência, quais são as lições mais poderosas que as pessoas podem aprender aí com essa celebração da Páscoa? E já deixando também para nós uma mensagem aí para o povo cristão. Eu acho que, acredito que uma das experiências é a renovação da esperança, né? Ou seja, as pessoas devem, celebrando a Páscoa, renovar dentro delas a esperança e, sobretudo, a fé, que dá sentido à nossa vida, não é? Uma pessoa sem esperança, ela não vai encontrar razão para a sua vida diante do sofrimento, da dor, da luta de cada dia. E sem fé, pior ainda, né? Que a gente percebe uma pessoa sem fé, a vida dela não tem sentido. Então, celebrar a Páscoa, celebrar esse grande acontecimento, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, renova-se em nós a esperança e a fé, acima de tudo. Legal. Eu lembro de um hino que falava assim: eu confio em nosso Senhor com fé, esperança e amor, né? Essas três coisas têm que estar em pé, né? Sim. Não se pode perder a fé, né? É verdade. Não se pode perder a esperança. E, sobretudo, a caridade. Isso. Então,
que o Pai, né, o Filho e o Espírito Santo esteja na vida de cada um de nós, né, todos os dias, para que a gente possa manter viva essa chama do amor aí, da fé, da esperança, né, e que nós possamos muitas e muitas outras vezes estar aqui recebendo o senhor aqui e o entrevistando para falar sobre outros eventos também. Obrigado então, Padre Elcio. Eu que agradeço, né, senhor Antônio, agradeço também a difusora pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e podendo estar aqui, estou aberto aí para podermos partilhar, conversarmos sobre assuntos pertinentes, né, ao momento, à vida e, sobretudo, à fé. Amém. E vale, então, aquela frase, né? Feliz Páscoa para o senhor. O senhor também, uma feliz Páscoa. Muito obrigado. Vamos a mais um intervalo e já voltaremos. Hoje estaremos entrevistando daqui a pouquinho a professora Nívia Guarnieri, ela que apresenta todos os dias aqui, né, à tarde, no fechar do dia, ali do dia para a noite, o seu programa com mensagens maravilhosas. Daqui a pouquinho ela vai falar para a gente sobre isso. Voltamos já. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A Cidade em Revista. Muito bem, e o Jornal do Meio-Dia de hoje tem também aqui a presença da professora Nívia Guarnieri, que participa do programa Momento de Reflexão aqui na casa. E ela está aqui hoje no Jornal do Meio-Dia, edição de sábado, para contar um pouco sobre o programa e trazer também aí algumas curiosidades, não é? Professora Nívia Guarnieri, você nem imagina a alegria, o prazer, o privilégio de recebê-la aqui no nosso Jornal do Meio-Dia. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Antônio Luiz. Boa tarde, Antônio Rodrigo. Olha, e queridos ouvintes, eu estou muito feliz de ter sido convidada para vir até este programa, né? Quero, primeiramente, agradecer a Tuti, que é a diretora dessa rádio, e Dinei, que carinhosamente, durante todos esses anos, ele está me aguentando aí, fazendo o programa, e toda semana, tudo gravando. E estou muito feliz de participar desse programa. Pois é, eu conheço a professora Nívia há muitos anos e como a vida nos leva para, enfim, para atividades e lados meio que opostos, eu fiquei muitos anos sem vê-la pessoalmente e eventualmente aqui pelos corredores da rádio, né? Mas hoje pude ter então a honra de conversar com ela, entrevistá-la aqui no Jornal do Meio-Dia, edição de sábado. Essa mulher que tem muitas histórias para contar, né? Então, Nívia, por favor, professora, fala um pouquinho para a gente a sua relação com a Rádio Difusora. Bom, eu desde pequena eu morava na rua José Bonifácio, uns 50 metros mais ou menos da rádio, aquele tempo era PRD9. Isso. PRD9. E eu tinha uma admiração muito grande pela rádio. Eu adorava ouvir o programa Manhã de Minha Terra, do Inho Bentico. Ficava sentadinha na porta de casa para ver ele passar. Ele gravava no bar do Garcia, subia e, com uma bengala, ele mexia assim, batia às vezes na minha cabeça. Eu lembro como se fosse hoje da figura dele e tal. E então, durante a semana, eu também ia, sempre lá na rádio, olhava uma coisa e outra. Tinha um estúdio, tinha um lugar assim que todo domingo havia brincadeira com as crianças. E tinha um regional, Moacir de Souza, tinha os outros violões assim que acompanhavam. Durante a semana eles ensaiavam as crianças e nessa tarde de domingo, nessa matinê, a gente cantava e eles acompanhavam. Eu cantava e dançava, imagine. Isso você tinha quê? Quantos anos, né? Uns 7, 8 anos por aí, acho que até menos. Desde pequenininha, porque praticamente era só atravessar a rua. Eu morava bem pertinho da rádio. Depois, como todo mundo me conhecia ali na rádio, eu fui convidada para trabalhar também no programa,
como é? Telenovela, não é telenovela? Radionovela. Radionovela, isso, radionovela. Eles faziam aqueles capítulos e tudo, e quando tinha criança, eles me chamavam. Até eu lembrava hoje que um dia precisava a criança ter caído da escada, eles jogaram uma cadeira lá no estúdio para cair, fazer aquele barulhão, e depois eu tinha que dar um grito. Então, eu participava na rádio. Eu sempre tive um carinho muito grande pela PRD9. Eu me lembro do enterro do Inha Bentico, da colosso de gente, nossa senhora, aquela consternação que ficou a cidade inteira com a morte dele. Eu morando ali em frente, então eu vi todo o movimento, porque o corpo dele ficou na rádio, sabe? Foi velado na rádio? Foi velado na rádio. Depois desceu. O povo levou na mão até o cemitério, desde a rádio aqui da Rua Quintino até o cemitério. Caminhada, hein? Muito grande. E você, então, morava na José Bonifácio, você se lembra que a cidade era bem pequena ainda. Quando eu cheguei aqui, no início dos anos 70, quer dizer, era tudo sem pavimentação ainda, Jardim Itália, Vila Aparecida. Não tinha, a cidade acabava depois do colégio, já acabava. Por isso que... Já era sítio. Já era assim. Por isso que a estação ferroviária hoje no centro da cidade, na época era a periferia, era fora da cidade, né? Nossa, era muito longe. Era muito longe, a gente demorava muito para chegar lá. Então... Era longe, tá? A cidade era muito pequena mesmo. Verdade. Nívia, fala um pouquinho pra gente como é que começou. Vamos entrar agora no programa aqui da rádio, que aliás é muito ouvido, né? Como é que começou o programa das 18 horas? E descreve pra gente um pouquinho, né, nos dias atuais. Sempre teve o programa da Ave Maria. Eu me lembro que era a dona Zezé Fabiano, que fez durante muitos anos. O diácono Piedade também fez durante muitos anos e tudo. Eu comecei aqui nesta rádio com o Padre Mário num programa domingo de manhã chamado Jesus é o Senhor. Certo. Então o Padre Toninho tomava parte, o Geraldo Franco tomava parte. Ele tinha uma partezinha, tinha uma parte do Evangelho, tinha a reflexão. E o Padre Mário me deu uma partezinha também para eu ler minhas parábolas. Não sei se você sabe, eu tenho 3 livros editados. Eu não sei se eu li os 3, mas eu li acho que um ou dois. Eu tenho livro de parábolas que eu uso muito, porque a minha identidade com Jesus é parábola. Jesus contava muito e ele educava, né, o povo através de parábolas. Sim. E eu fazia isso com meus alunos. Então, toda parábola tem um ensinamento cristão. E então, o Padre Mário dava para eu fazer essa partezinha. Então, depois disso, a rádio foi vendida, depois volta e tal. Numa dessas voltas, o Padre Mário me convidou para fazer esse programa da Ave Maria. Ele preparava tudo e a gente vinha aqui na rádio e gravava todo dia ao vivo. Ao vivo? Ao vivo. Na quarta-feira, eu trazia 3 meninas do lar. Eu preparava o dia inteiro, ensaiava com elas, e elas então disputavam com isso, elas estudavam muita leitura, porque precisava ler bem, né? Eu só trazia as meninas que sabiam ler bem. Então isso foi muito bom para elas também. Na quarta-feira eu trazia 3 meninas, daí levava em casa, dava um lanche para elas, depois das 5, vinha com elas aqui no programa, fazia ao vivo e depois ia levar cada uma na casa, de carro. Bom, isso também, e os outros dias da semana era eu e o Padre Mário só. Também assim foi muito tempo, até que mudamos o nome, em vez de programa da Ave Maria, por um momento de reflexão. Isso tem mais de 10 anos já? Não, acho que não, acho que uns 5, 6 anos atrás. Não, porque eu me lembro desse programa da Ave Maria. Não sei quando mudou, não. Quando era apresentado, por exemplo, parece que cada dia era um grupo de jovens de uma determinada comunidade que apresentava. Isso foi antes, verdade. Né? Depois começou a nível o Padre Mário na apresentação. Mas quando chega prontinho na casa da gente o programa, parece uma coisa tão bonita, tão singela, mas a gente não imagina o trabalho que dá para que aquilo saia bem feito, né? É verdade. Agora, o Padre Mário preparava tudo com muito carinho, várias folhas e tudo. E tinha a parte que eu fazia, a outra que ele fazia, e a oração. E assim a gente dividia aqui um pouquinho antes e gravava. Aí começamos a gravar um dia na semana para gravar todos os dias, entende? Não precisava vir todo dia aqui.
E isso segue até os dias hoje. atuais, né? Até hoje. Bom, até há 2 anos e 8 meses, quando o Padre Mário faleceu, eu lá no velório ainda do Padre Mário falei com o Dom Gorgônio. Agora, você precisava convidar um outro padre para ficar no lugar dele, né? Porque daí ele disse, não, a senhora dá conta, a senhora dá conta. Falei, Dom Gorgônio, é muita coisa para mim. Quem escrevia era o Padre Mário, eu só lia com ele. Não, mas tenho certeza que a senhora dá conta. Eu achando que logo ele ia nomear um padre, eu comecei a me esforçar e comecei a fazer sozinha. Certo. Aí eu lia o Evangelho do dia, eu fazia uma reflexão com as minhas palavras sobre o que eu tinha acabado de ler, e assim foi até hoje. Agora, felizmente, depois que o Padre Elcio tomou posse aqui na Catedral, eu falei para ele, contei para ele disso, ele disse assim, não, eu já fazia lá em Tatuí, eu trabalhava nisso, eu vou sim. Nossa, fiquei muito feliz dele ter aceitado. E então agora... Então, a partir de agora... Podemos contar essa novidade já, então? Então, eu ia falar isso para os nossos ouvintes. Isso, então, porque eu quero até aqui, perdão, desculpe interrompê-la, mas até aqui foi uma coisa, quer dizer, muito boa, mas tem mudança aí, né? Isso. Agora, uma novidade, né? A partir de segunda-feira, do dia 5, a gente... Não, dia 1º, né? É dia 1º, é isso mesmo. Dia 1º? É dia 1º. Dia 1º de abril. Nossa. E não é mentira, hein? Não é mentira. A gente vai remodelar, repaginar o nosso momento de reflexão. Eu ainda fico com a introdução, leio o Evangelho, e o Padre Elcio Roberto de Góes, ele faz a reflexão e ele dá a bênção. Porque até sexta-feira ou até semana passada, eu coloquei o Padre Mário dando a bênção para nós. Mas era tão bom a gente viver, ouvir a voz dele, mesmo sabendo que ele já não está mais entre nós, mas que ele deixou um legado assim de amor, de ensinamento, né? Então, mas já faz tanto tempo, né? Eu acho que agora, de onde ele estiver, ele vai continuar nos orientando e que todo mundo consiga trabalhar pelo reino de Deus como ele trabalhou, não? Trabalhou, cumpriu a missão que lhe foi imposta. Então, né? graças a Deus, o Padre Elcio aceitou o convite com muita alegria, como vocês viram aí no começo deste programa, né? Isso. Ele que é o pároco da Catedral Nossa Senhora dos Prazeres. Agora, para o futuro, então, o que nós podemos esperar? Sangue novo no programa, né? Vai manter a mesma linha? A mesma linha, sim. Sabe, eu acho que um pouquinho mais profundo. Sabe, porque agora a reflexão não é feita mais por um leigo como eu. Agora é feita por um padre. Certo. Então, a palavra de Deus é uma só. Eu leio a palavra e no início eu sempre dou assim uma introdução com alguma mensagem, alguma coisa que eu quero que fique, né? Eu também tenho uma participação na introdução. Então é o seguinte, e o Padre Elcio faz a reflexão da palavra e ele nos dá a bênção final. Que bom. Mas como é o que fazia o Padre Mário, né? Que fazia isso mesmo. Então já está contada aí a novidade, né? A partir de segunda-feira começam aqui a apresentação do programa, a professora Nívia mesmo horário. E o Padre Elcio, mesmo horário. 18 horas. 18 horas. No máximo 5 minutos. Né? Isso, então tá bom. Tá bem bonitinho. E falando no Padre Elcio, né, nós acabamos de entrevistá-lo aqui pouquinho antes de recebermos a Nívia e falamos sobre a Páscoa com ele e até a gente brincava, Nívia, eu perguntei para ele a respeito dessa relação, né? Páscoa, Cristo, Cordeiro Pascal e de repente a comemoração que a gente faz em casa com a família, com as crianças, que é a distribuição de ovo e essa relação, né? Por que surgiu isso aí? É meio confuso mesmo, mas a explicação que eu sempre falo e dou lá para as crianças do Lar das Meninas é que o coelho é símbolo da vida, porque é o animal que mais reproduz em menos tempo. Então é símbolo da vida. Certo. E toda vida nasce de ovo, não é? Os animais mamíferos, ovíparos e tudo, eles nascem de um ovo.
Então, o ovo é o símbolo da Páscoa. Certo. Então, agora o ovo de chocolate, porque o chocolate É uma delícia, é uma né? delícia, é Maravilhoso. isso mesmo. Isso. E o coelho, um símbolo assim, porque ele, em 3 meses, ele dá aquela ninhada de coelhinho, né? Nasce de 8, 10 coelhos de cada vez, Muito bem. em menos tempo. Bom, nós estamos nos encaminhando já para o encerramento dessa nossa conversa, nosso bate-papo, essa nossa entrevista com a professora Nívia Guarnieri. Amanhã, Páscoa, eu gostaria, Nívia, que para encerrar aqui a sua participação hoje, você volta segunda-feira, né, no horário das 6 da tarde, que você deixasse uma mensagem aos nossos ouvintes e uma mensagem de Páscoa aí a todos nós. Pedindo para que todos ouçam esse programa e nos dê, eu gostaria de ouvir também a opinião dos nossos ouvintes, né? Se eles estão gostando, se eles têm alguma ideia para propor, a gente está aberto a tudo, né? E aproveitar também a oportunidade de desejar uma feliz Páscoa a todos vocês. Que Jesus renasça no coração de cada um de vocês, realizando seus sonhos e abençoando muito a cada um de vocês. E eu aqui continuo sempre às ordens, sempre à disposição, com muita alegria sempre. E com essa simpatia de sempre, né? imagine. Querida amiga Nívia Guarnieri de Lara, apresentadora do programa Momentos de Reflexão aqui na Super Difusão. É momento, né? Sem o S, momento de reflexão, né? E que começa então segunda-feira com o Padre Elcio. Ela que participou conosco aqui então dessa entrevista do especial de sábado. Amanhã não tem futebol, amanhã não tem Copa Super Difusora, mas a gente volta então com um Jornal do Meio-Dia na próxima segunda-feira, então, se Deus quiser. Obrigado pela sua audiência, pelo carinho da sua atenção. Uma ótima tarde, um excelente final de sábado, um domingo de Páscoa maravilhoso para todos. Boa tarde e até segunda-feira.